Atualmente, o Estado de Israel é um dos mais poderosos econômico e militarmente do mundo. É também um Estado que possui uma das mais eficientes e temidas polícias secretas de todo o globo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Mossad. A criação de Israel se baseou numa resolução aprovada um ano antes da Organização das Nações Unidas, ONU, e que previa a divisão do então território da Palestina em dois estados, um árabe e um judeu. Na época, a Palestina estava sob administração britânica e era habitada por uma maioria árabe. Por isso, a resolução da ONU, que foi aceita por líderes judeus, acabou sendo recusada pelos governantes dos países árabes vizinhos da Palestina. As discussões diplomáticas ainda estavam quentes quando líderes judeus se apressaram para decretar a independência de Israel em maio de 1948. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte à declaração de independência, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacaram o novo país. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Túnia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, a maioria tornando-se imediatamente cidadãos de Israel. A vitória israelense viria no ano seguinte, em 1949, garantindo a sobrevivência do novo país. Os esforços do Conselho de Segurança da ONU levaram à assinatura de um armistício em 7 de janeiro de 1949, que colocou fim à guerra. Ao final desse conflito, Israel saiu como grande vitorioso, pois conseguiu conquistar novas terras. Ao todo, Israel conseguiu aumentar seu território em cerca de um terço. Toda essa conquista veio com um baixo número de israelenses mortos, 5 mil aproximadamente. O fim da guerra não colocou fim na tensão existente entre árabes e israelenses. Ao longo do século XX, novos conflitos aconteceram em 1956, 1967 e 1973. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito relâmpago que aconteceu entre Israel e os países árabes, Egito, Jordânia e Síria, que contavam com o apoio do Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. No dia 7 de abril de 1967, Israel dava o primeiro passo que iria desencadear a Guerra dos 6 Dias. Foram lançados ataques contra as bases e as posições de artilharia árabe nas colinas de Golã. Os israelenses conseguiram abater 6 aviões MiG com o uso de seus caças Mirage, que voaram baixo sobre a capital da Síria, Damasco. A partir de então, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, decidiu fazer um bloqueio para se prevenir de um provável ataque de Israel. Decisões essas que provocariam uma guerra fechada. As consequências da guerra foram que os Estados Árabes perderam mais de metade de seu equipamento militar, Israel perdeu cerca de 766 homens, enquanto os árabes perderam cerca de 18 mil. O presidente do Egito, Nasser, renunciou ao cargo devido à derrota. O mundo islâmico ficou com a aversão do Estado israelita e aumentou o número de refugiados da Jordânia. Mesmo após os acordos de paz de 93, a tensão só aumentava em Israel e nos territórios ocupados. Partidos contrários à devolução das terras ganharam força do lado israelense, enquanto a alternativa extremista se fortaleceu do lado palestino. Ainda assim, a situação permanecia indefinida. Foi nesse contexto que, durante a realização da Assembleia Geral da ONU de 2011, foi solicitada a adesão do Estado palestino como membro da ONU, uma possibilidade que foi repudiada por Israel e pelos Estados Unidos, que são seu principal aliado. Em dezembro de 2012, a Palestina foi reconhecida por maioria na Assembleia Geral da ONU como um Estado observador não membro das Nações Unidas, com oposição dos Estados Unidos. Os palestinos já haviam alcançado uma importante vitória no ano anterior, conseguindo a adesão à Unesco. Essa conquista foi repudiada e retaliada pelos Estados Unidos, que suspenderam a sua contribuição financeira à agência. A maior reivindicação palestina é a devolução da Cisjordânia, um território composto de habitantes de maioria palestina. Essa devolução é a maior relutância israelense, que tem prolongado o conflito. Entre outros, os principais obstáculos para um acordo de paz são a persistente construção de assentamentos judaicos em terras consideradas palestinas nos acordos de 1993. A questão de Jerusalém, cidade sagrada tanto para os judeus quanto para os palestinos. Os palestinos reivindicam a porção oriental da cidade para a capital do futuro Estado, possibilidade rechaçada por Israel, que considera Jerusalém a capital indivisível do Estado judeu. O retorno dos refugiados palestinos do exílio, calculado em quase 5 milhões, condição não aceita por Israel.
Isso alteraria profundamente a balança demográfica da região. Por sua vez, nenhum dirigente palestino tem a intenção de negar o direito do retorno de seu povo. E também, as ações terroristas de grupos extremistas palestinos são outro forte fator de instabilidade. O Golfo Pérsico é uma imensa bacia sedimentar e estudos indicam que ele guarda 47,7% das reservas mundiais de petróleo, o que o torna uma região estratégica imprescindível ao mundo contemporâneo. É sob essa ótica que se deve analisar os acontecimentos no Golfo Pérsico das últimas décadas, marcado por fatos impactantes. As raízes do Irã remontam após a Primeira Guerra Mundial. Logo após essa guerra, eclodiu um movimento nacionalista que pôs fim ao longo império persa da dinastia Qajar. O líder desse movimento foi o general do exército persa Reza Pahlavi, que rebatizou o país de Irã, tornando-se a autoridade máxima no país, o novo Shah. O novo regime mostrou-se fortemente nacionalista e avesso à presença estrangeira no país. Isso incomodou as grandes potências do mundo. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, Pahlavi optou pela neutralidade, mas não obteve êxito. Reino Unido e União Soviética, alegando supostas proximidades do Irã com os nazistas, invadiram o país em 1941 e forçaram o Shah a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, líder mais solícito à vontade estrangeira, que não hesitou em contribuir com as potências em troca de apoio e consentimento de suas atitudes tirânicas. Na Guerra Fria, o líder iraniano alinhou o país aos Estados Unidos, que passariam a ter forte influência sobre o Irã e sobre todo o Golfo Pérsico. Contudo, houve um empecilho às potências e a Pahlavi, a eleição para primeiro-ministro de Mohammad Mossadegh, que nacionalizou a exploração do petróleo iraniano. Um acordo entre as potências e o Shah levou à queda de Mossadegh em 1953. Foi decisiva nesse episódio a atuação da CIA, que fez uma intervenção no Irã conhecida como Operação Ajax, uma das primeiras ações da Central de Inteligência Americana. Mossadegh foi deposto e enviado à prisão perpétua, onde morreu em 1967. A Revolução Islâmica fez do Irã uma república baseada nos preceitos religiosos do islamismo. Na década de 70, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, o qual desenvolvia um governo concentrando os poderes em um pequeno círculo de amigos e aliados. O regime de Shah Reza Pahlavi gerava críticas ao plano econômico, mas principalmente quanto ao seu modo autoritário de conduzir a política no país. O personagem com voz mais expressiva na oposição ao governante do Irã era o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que defendia reformas sociais e econômicas no Irã, além de recuperar os valores religiosos e tradicionais do islamismo. Finalmente, em 1979, o Shah Pahlavi foi deposto do poder, no dia 1º de abril, e o Irã foi declarado uma república islâmica, alterando profundamente a estrutura social do país, estabelecendo novas doutrinas que passavam, em primeiro lugar, pela questão religiosa. É historicamente conhecido como Guerra Irã-Iraque, o conflito que, por cerca de 8 anos, mais precisamente de 1980 a 1988, envolveu as duas nações do Oriente Médio e terminou com a vitória do Iraque. O conflito inicia-se em 17 de setembro de 1980, quando Saddam Hussein utiliza uma antiga disputa de fronteiras com o pretexto de invadir o país vizinho com o objetivo de enfraquecer o movimento fundamentalista que varria o Irã, pois temia-se que a recém-proclamada revolução viesse a contaminar o regime instalado no Iraque. O conflito terminaria em 20 de agosto de 1988, resultando em um considerável enfraquecimento do regime iraniano, que apesar disso conseguiu manter intacta a sua revolução. Após sofrer com os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram empreender uma guerra contra o terror, apontando os governos que poderiam representar riscos à paz mundial. Nesse sentido, o presidente norte-americano George W. Bush e seu Conselho de Estado passaram a fazer uma campanha política, pregando a intervenção no chamado Eixo do Mal. Entre os países que compunham este grupo estaria o Iraque, na época liderado pelo ditador Saddam Hussein. No ano de 2002, o presidente George Bush iniciou uma forte campanha contra as ações militares do governo iraquiano. Em diversas ocasiões, denunciou a presença de armas de destruição em massa que poderiam colocar em risco os Estados Unidos e seus demais aliados.
Após denunciar a produção de armas químicas e biológicas no Iraque, os Estados Unidos conseguiram que uma delegação de inspetores das Nações Unidas investigasse o estoque de armamentos controlados por Saddam Hussein. Em fevereiro de 2003, os delegados da ONU chegaram à conclusão de que não havia nenhum tipo de arma de destruição em massa no Iraque. Contudo, contrariando a declaração do Conselho de Segurança da ONU, o presidente George Bush formou uma coalizão militar contra os iraquianos. No dia 20 de março de 2003, contando com o apoio de tropas britânicas, italianas, espanholas e australianas, os Estados Unidos deram início à Guerra do Iraque com um intenso bombardeio. Seu término foi somente em 15 de dezembro de 2011, com a saída das últimas tropas estadunidenses. Dados não oficiais afirmam que mais de 100 mil civis foram mortos na Guerra do Iraque.